E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Tudo, o lugar onde a gente conversa sobre de tudo um pouco, sem tabus e sem roteiro fixo. A cada episódio, vamos mergulhar em um universo diferente, explorando desde as últimas notícias até as curiosidades mais inusitadas, passando por tecnologia, cultura, ciência e tudo que nos der na telha. Pode ser que a gente discuta o futuro da inteligência artificial em um dia e no outro a melhor receita de pão de queijo. Aqui a conversa é solta, a curiosidade é a nossa guia. E a única regra é se divertir enquanto aprendemos e trocamos ideias. E claro, a gente sempre encontra um espaço para falar de música. Das batidas mais populares ao som que ninguém mais conhece, sem preconceitos e de todos os cantos do mundo. Então prepare seu fone de ouvido, relaxe e bora começar essa jornada. Participe do nosso podcast e concorra a brindes. Uma joia de Renato Joalheiro, R$150 em consumação da Toureiro Parrilha, 4 aulas de música na Musical Beats, 8 ingressos para o Casa Show e uma mensalidade de internet da Cianet. Rádio Carazinho Online. Descubra o universo da informação e entretenimento com a Rádio Carazinho Online. Sintonize a qualquer momento e em qualquer lugar para curtir o melhor da música, notícias e as entrevistas mais bacanas. A Rádio Carazinho Online é a sua companhia perfeita, onde a tradição e a inovação se encontram. Acesse www.radiocarazinhoonline.com. Estúdio Virtual. Produção de videoclipe, filmagens de casamentos, aniversários e festas em geral. Estúdio Virtual, fone 549-9967-2061. Chegou a grande feira de óculos da ótica Renato Joalheiro. Descontos incríveis nas lentes e armações. Só na grande feira do óculos da ótica Renato Joalheiro, você encontra 40% de desconto nas lentes com parcelamento em até 10 vezes e ainda ganha uma linda armação. São milhares de armações para você escolher totalmente grátis. É só na ótica Renato Joalheiro. Há 48 anos, a ótica da sua confiança. Toureiro Parrilha, servindo um cardápio novo e cheio de sabor. Deliciosa parmegiana, crocante por fora, suculenta por dentro, coberta com molho artesanal e muito queijo gratinado. E aquele sabor que te faz sentir em casa. Vem experimentar. Toureiro Parrilha, que vem ao touro, mas em forma de bife. Aberto das 19 horas até as 23 horas, na rua Venâncio Aires 79, fone 549-9640-0079. Toureiro Parrilha. Labs Publicidade Total. A melhor publicidade em carro de som para sua empresa ficar em evidência. Produção de lives é com a Labs Publicidade Total. Fone 549-8114-4171. Labs Publicidade Total. Johnny Camargo e Miltinho, bailão de cara nova. Contrate agora para shows e bailes. Johnny Camargo e Miltinho, a sua diversão é nosso compromisso. Fone 549-9906-6738. E hoje o nosso convidado é essa pessoa sensacional, esse artista da música e esse artista da bola. Vamos conversar hoje então aqui com meu amigo Luiz Fernando, mais conhecido como Tipe. Prazer, Tipe, estar aqui contigo. Da mesma forma, meu amigo Miltinho, vamos bater um papo legal aí. Com certeza. Né? Muitas histórias, muitas histórias, até fico engraçado quando me chamam de Luiz Fernando, porque é Tipe, né? Pois é. Vamos começar por aí? Por que Tipe? Cara, essa história aí, eu vou resumir, é muito longo, mas eu vou resumir. Eu, quando na juventude, meus 13 anos, eu vendia picolé, depois vendia para um saquinho que se chamava Tip Top, certo? E nessas épocas eu ia lá no campo do Atlético, o pessoal estava treinando na década de 70, já time tava forte. Vendendo para o futebol. Não, ali eu comecei a vender, os caras chegavam a me pagar sim. por mês. Que né? maravilha. Maravilha, né?
E aí, tu sabe que o boleiro sempre dava uns migué machucado e eu, uma perninha fina, às vezes faltava um e botavam lá pra fechar os 11. Olha, que legal. Bota o tip! E aí tip, e ficou Tip Top, né, cara? Que massa. Começou por aí a história do apelido Tip Top. Show de bola. Então aí começou meio que nos campos de futebol. Na realidade foi mais no campo de futebol, porque na rua eu vendia, olha o Tip Top geladinho. Tip Top era um Era um suco que um pessoal veio de até tipo morava, aquele sacolé, morava geladinho. na frente da minha casa, que o sacolé hoje é bem fininho e o Tip Top era bem é tipo uma latinha de cerveja, assim, era grossinho. O que os caras faziam? Era um suco gelado. Sim. Eles congelavam e tu botava numa caixa e saía vendendo. Que massa. Entende? E aí, mas a tua história, assim, como pessoa, começou primeiro como jogador de futebol ou primeiro com música? Ou primeiro, a história... Quando saí do Tip Top, eu fui trabalhar com 14, 15 anos de estafeta, cara, de bicicletinha, puxando para um escritório, né, de contabilidade. Daí voltei pro futebol, mas futebol era um hobby. Era um hobby naqueles torneios, né, os torneios de colégio e naquela época a gente jogava muito por flâmula, né, e cada vez o Tip Top cada vez mais, nunca me chamava pelo nome, né, cara? Sim. E sempre tinha as rodinhas, né? A gente pegava lá uma lata e um troço e dava uma batidinha, uma batucada, e aí foi o começo, né? Assim, e mais tarde a gente foi aperfeiçoando, né? E aí, continuando mais um pouquinho no futebol, conta a sua história aí, você chegou a jogar profissionalmente, né? Cara, eu comecei no futebol mesmo, eu comecei no Ipiranguinha, isso aí pros antigos vão saber, isso era um time de futebol de salão, que era dirigido pelo Clóvis Nascimento, né? Então muitos jogaram no Cerceda e Pinheiro, começaram no Ipiranguinha. E dali do Ipiranguinha, do salão, eu fui pro Pinheiro, esse é o década de 70, né? Inclusive eu fui trabalhar no Banco Itaú por jogar bola, né? Porque eu jogava bem, jogava futebol, a história é essa. E aí depois eu jogava no Brasil, que era varziano, né? Aí passei pro time do Real Madrid, que já era um time... O Brasil era mais nosso... galáctico. Não, o nosso Brasil nós era muita garra. E esse Real tinha um timaço, cara, sabe? E eles me sugaram lá, na realidade. Fui eu e o Tata que fomos jogar no Real. Inclusive deu uma bronca sabe? Tipo a dupla Grenal. Que o Os Brasil... dois eram daqui de Não, Carazinho. o Brasil era da Marcondes e o Real era da São Pedro. Mas daqui de Carazinho. Daqui de Carazinho, é o bairro ali, que hoje é o Oriental, e o São Pedro é São Pedro, continua. Sim. Bah, cara, os antigos ficavam bravos, né? Pô, que chamavam de traíra, como é que vai trair as raízes, né? Então, isso é um pouco do futebol, né? E através do Real, que era um timaço, cara, todo mundo que jogou ali só não foi no profissional porque não seguiram suas carreiras, né? Mas quem quis jogar bola chegou no profissional, né? Que massa. E aí que eu fui pro Atlético, né? Que o juvenil do Caneco, aquelas coisas assim. Isso tudo antes do quartel? Não, foi durante o quartel, eu servi em 76, né? Já tinha tudo antes do quartel, só dei um segmento depois, né? E aí cheguei do juvenil do Atlético, em 82 aí fui pro profissional, mas na década de 74, quando o Atlético ficou campeão do interior, aí eu era do juvenil. Então muitas vezes a gente fez preliminares, né? Daqueles clássicos de Atlético e Caxias. Né? Então a história é muito longa, mas assim já dá para se situar como foi o Tip Top e como foi no futebol, né, cara? Sim. Que aí a música, aí nós vamos falar agora. A né? música é outra história. É outra história. Então, o que eu me lembro de conhecer de ti, assim, foi as histórias da praia, né? Que quando eu, claro, eu tocava bem antes já, mas quando eu comecei a minha dupla com o Michel, nós fomos para Balneário Camboriú para tentar tocar lá, e lá você já era famoso, né? Então aí você já tinha uma história lá. Foi mais ou menos por aí? Cara, tu sabe que
a história, o início mesmo, o início de eu conhecer um pouquinho de música, já começou com o Algair. Eu ganhei um festival da canção, certo? E quem tocava é o Algair. Eu tô saindo do quartel, tinha saído do quartel, em 77. E aí eu ganhei um festival da canção e com uma música do Benito de Paula. E aí o Valdir me convidou, tu não quer fazer uma percussão? Né? Daí comecei a tocar com o Algair, fiquei 5 anos. Inclusive o Telmo era da equipe na época, sim, né? Sim, esses dias até... exato, mas eu não manjava nada. O Valdeci que me deu as manhas de violão, porque na ida e na viagem, durante assim, eu não tocava nada, tocava percussão. Percussão me defendia bem. Violão hoje eu me arranho, eu me acompanho, é outra história. Mas aí foi o passo da música, foi o Valdeci. Essa é a real. E aí, nessa época depois de Balneário, claro, você tocava aqui, começou aqui em Carazinho, né? Mas voltando aqui, como foi a praia, aí nessa história dos festivais, aí depois eu saí do Algair, né? Eu fui jogar bola, joguei em Birubá, no Grêmio Birubá, mas eu não sei como, mas eu consegui conciliar jogar quando eu estava no Algair e jogar no Grêmio Birubá. Muitas vezes o Valdir me trazia aqui, eu pegava o ônibus que ia até Não Me Toque, de Não Me Toque, quando chovia eu não ia, daí os caras me pegavam, pode vir de táxi. Guri novo, guri novo, aí tu podia, né, cara? Mas assim, aí nessa história na praia lá, eu fui o segundo cara a tocar em bar. E barzinho da noite, que quem abriu aqui foi o Zé da Dica, com Dicas. Sim. Então o que aconteceu? Foi o primeiro rodízio de pizza, mas aí faltava algo mais, né, cara? Sim. E aí veio o Jorge, cara, Jorge Luiz Pedrotti, é um cara que ele tá em Bituba, acho que é aqui. Foi o primeiro, cara. Ele chegou e botou na cabeça do Zé, cara, tu tem um baita num bar aqui, eu vou meter a música ao vivo. Mas ele cantava muito Raul, né, cara? Esse foi o primeiro, cara. E eu, como era meu amigo, fui lá ver, né, cara? E daí, cara, me tomou meio litro de uísque e não conseguiu cantar. O Zé enlouqueceu, né, cara? Aí nós batendo papo lá, eu digo, Zé, eu tenho um grupinho aí que a gente faz na sexta-feira, lá na Sommer, lá, que é o grupo do pessoal da prefeitura ali, que se encontra no churrasquinho, vamos tentar aí. E foi ali, cara, aí comecei a tocar, de bar, eu fui um dos primeiros, e a Dica que abriu portas, e em 92 eu fui inaugurar a Dica lá em Camboriú. Lá em Camboriú, em 92, essa história lá de... Aí foi dali, depois eu fui para Itapema, aí fiquei 7 anos por ali, tocando por ali. Então foi assim, essa história lá de ir pra praia. Mas começou tudo aqui em Carazinho e foi indo. Claro, por exemplo, uns vão achar assim, o tipo foi o primeiro. Eu vou de barzinho, né? Música de bar, que é bem diferente se tu pegar, se tu pegar baile, bailão, assim, o bailão, por exemplo, os pioneiros foi o Miriam Beatriz, né, cara? Pioneiro, né? Bailão. Que depois também começaram a tocar em barzinho, entende? Mas por quê? Mas eu abri as portas. Aliás, o Jorge abriu as portas e o Zé acreditou, porque ninguém não tinha música ao vivo em barzinho, sabe? Não tinha. Sim. O pessoal meio que tocava tudo em banda, né? Era tudo banda, né? Então foi uma inovação. Mas antes disso, eu fazia percussão, que era no tempo que tinha o Patinhas, bar. Nós cantava no peito, mas eu não em violão, porque era só os fera que tocavam. Estão tudo em Florianópolis hoje, assim, cara. Sim, tudo estudando, era até música no peito, no Patinhas, né? Mas era, por exemplo, assim, era um bar considerado para classe alta, né? Então não era assim. Então não era qualquer um que entrava no bar lá. Verdade. Aí eles começavam com violão na mesa, eu fazia percussão. Aí depois o Pinduca, o falecido Pinduca, foi o primeiro que botou uma caixa. Aí tinha um microfone e uma caixa. Pô, mas era e uma coisinha, uma mesinha, mas evoluiu pra caramba, pra quem era no peito. Agora tu imagina um barzinho ali, todo mundo gritando aquele rolo, vai ouvir som de violão. Que jeito, né, cara? Até porque o pessoal gostava mais de música animada, né? E aí o que aconteceu? Aí com a abertura do barzinho da Dicas Bar, que foi um barzaço, aí foi quiosque, aí rodeou tudo,
E teve gosto para todos. Quem queria ouvir sertaneja tinha o lugar certo, quem queria ouvir as músicas nativista tinha um bar que era nativista, quem queria ver mais as clássicas no Patias, e foi assim, sabe? Foi um leque que abriu para todos, sabe? Aí foi abrindo, aparecendo gente, e os bares acreditaram que com música ao vivo vinha mais gente. Então saía de um barzinho, tô na dica, não tá legal, e vou lá ou no Brutus, e faziam o rodízio, né, cara? Sim. Bah, eu lembro. Era muito 10, cara. Teve uma época aí em Carazinho que era... E era quando vocês legal. vieram, vocês chegaram em 92, se não me engano? Foi por aí, eu acho. Porque foi quando estourou, eu acredito que foi em 92 que estourou o sertanejo. Porque eu tava tocando lá em Camboriú e chegou uma excursão com umas 400 pessoas, cara, isso eu nunca esqueço. E me pediram, cara, tu tem que tocar Bicho do Paraná, que estourou lá em Paranazão, só canta isso aí. Eu digo, mas eu nem sei o que é isso aí. E naquela época você não tinha essa facilidade de pesquisar e saber. E isso aí era uma música que o Leandro e o Leonardo tinham feito pro Paraná. E se tu pesquisar, tu vai lá, Bicho do Paraná, era uma música. Hoje, cara, o cara pega ali, tudo não sabe, no outro dia, né? E naquela época, cara, o cara pedia a música e você não tinha, tu anotava num papel, principalmente que tu tocasse no mesmo lugar, e depois tu ia ter que quebrar no rádio, ouvir pra tirar uns pedaços. Isso é história. E torcer pra que o locutor não falasse no meio. Não falasse no meio. Ih, quantas vezes falava, eu parava, velho, sabe? Então, essa é a história do bar, né, cara? Bom, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi o Zezé de Camargo e Luciano, foi o Clau e Roger que trouxeram lá de cima, que eles foram gravar, eu acho que lá em Mato Grosso, eu acho que eles gravaram e trouxeram. Escuta isso aqui. Mas quem é que é esse tal de Zezé de Camargo e Luciano? Tá estourado lá pra cima. Porque não chegava para nós aqui, não chegava, né? Então, e hoje realmente a facilidade é muito grande para você. E nessa época, quando chegava aqui, os caras já tinham lançado outra, essa aqui já estava passada, né? Aí tu tinha que estar correndo atrás da outra, cara. Exatamente. Eu vou te contar uma história, que eu tenho um amigo, tempo que não morreu ainda, ele trabalhou uns 40 anos, eu não sei se ele continua ainda como fotógrafo da Zero Hora. Se chama Emílio Pedroso, né? Ele... tu tem que vir aqui, tem um cara aqui, o nome do cara era Cigano. O cara faz um som aqui, que ele só tem um cara, é ele de violão e um cara que faz percussão. Mas a música que ele faz aqui, ele enche a casa, é fogo de paixão. Eu digo, mas o que é isso? Eu não sei quem que é. Mas essa música estourou em Porto Alegre, né? Isso aqui é do Vando, cara, né? Eu digo, mas eu não sei. Eu fui, eles como saía viajar para fazer as entrevistas, que ele tinha que filmar, aquela coisa toda, ele me deixava no apartamento, e eu fui no bar, era um barzinho na Getúlio Vargas, que era um barzinho atrás do outro, mas cara, eu fui lá e eu encantei só vendo, né, e aí eu escrevi no papel as músicas, o nome, para mim trazer para cá, que era novidade, né, mas e para tirar, velho, né? Aí eu pedia na rádio, e aí quando tu tava, cortava, velho. Histórias, né, velho? Brincadeira. Bom, depois, com certeza, depois do intervalo, a gente vai dar um rápido intervalo aqui para os nossos anunciantes. E aí eu vou pedir para você pegar o violão aí, para nós relembrar juntos aí alguma coisinha dessa época aí que foi realmente a época de ouro, né? Então daqui um pouquinho a gente volta aí com o meu amigo Tipe. Buscando uma internet que não te deixa na mão? Conheça a Cianet, o provedor de internet fibra ótica com a velocidade e estabilidade que você merece. Chega de travamentos, na Cianet você navega, joga e trabalha sem preocupações. Cianet. Estúdio do Miltinho, chegou a hora de dar vida à sua música. No Estúdio do Miltinho, transformamos suas ideias em produções de alta qualidade, do jingle à sua obra musical. Com equipamentos de ponta e experiência comprovada, sua melodia vai soar profissional. Venha fazer sucesso com o Estúdio do Miltinho. Fone 549-9906-6738. Venha para a Musical Beats, a escola que vai transformar sua paixão em som. Oferecemos cursos para todas as idades, do iniciante ao avançado. E tem mais, nossa loja anexa possui uma enorme variedade de acessórios musicais.
Musical Beats, fone 549-9160-9514. Na Mastery Informática e Celulares, você encontra computadores, notebooks, acessórios e celulares, assistência técnica especializada para garantir que seus equipamentos estejam sempre em perfeito estado. Mastery Informática, a sua conexão com a tecnologia. Fone 54 3331 5999. Buscando peças únicas e cheias de afeto, na Carmen Campos Produtos de Artesanato você encontra o presente ideal. São itens feitos à mão, com dedicação e carinho, que transformam qualquer ambiente. Valorize o trabalho artesanal e leve mais beleza para a sua vida. Carmen Campos Artesanatos, fone 54 9 99 57 0678. Doma Eventos. Você canta? Quer ser reconhecido por seu talento? Oferecemos serviços especializados de gerenciamento de carreira artística, desde a composição, gravação de áudio até a produção de videoclipe, divulgação em plataformas digitais e registro da sua obra. Venha brilhar conosco. Doma Eventos, 549-9906-6738. E voltamos então aí com o nosso Pode Tudo, hoje falando com essa figura simpaticíssima, Tipe. E queremos mais uma vez te agradecer aqui a presença, Tipe, para que outras pessoas que de repente ainda não conhecem o teu trabalho, digamos assim, né? Porque o nosso podcast, graças a Deus, vai para o mundo, né? Hoje em dia essa facilidade está muito boa, não é como no nosso tempo lá que a gente começou, que para você ser conhecido, você tinha que ir até a rádio, ou televisão nem se comenta, né? Que era uma coisa meio que fora do nosso espaço. Então, assim, ó, o que eu gostaria de ver agora, já que você está com o violão na mão aí, é a gente relembrar um pouquinho daquelas músicas lá, quando você começou, o que era sucesso, se você ainda lembra de alguma coisa. Cara, né? Tantos era sucesso, eu vou tentar fazer, mas assim, o que eu queria dar um toquezinho assim, que o futebol, o jogador de futebol e músico sempre andaram juntos, sabe? Porque é uma coisa muito, por exemplo, o cara estava tocando, com certeza tinha jogador de futebol, sabe? Verdade. Então é muito fácil, e muitos ex-jogadores de futebol viraram músico. Entendeu? O meu caso, eu fui pouco e machuquei o joelho, aquela coisa assim. Mas mais ou menos naquela época... Eu acho que, na verdade, Tipe, desculpa te cortar aí, mas eu acho que o sonho de qualquer menino aí, quando começa a se entender por gente, ou é ser músico ou é ser jogador de futebol, né? Não é puxar pro nosso lado, né, cara? Mas é mais ou menos aí. Ah, cara, teve tantas músicas, né, cara, que é difícil tu relembrar, mas eu vou tentar fazer aqui um pedacinho de alguma aí. Bate. Isso aí é música que eu gostaria de ouvir num barzinho, né? Sabe? Eita. A letra foi a introdução, assim. Aí tu já pega aquela outra aqui, né, cara? Todo mundo toca hoje, né? Sou feliz agora. Não vai embora, não. Embora, não. Esse é Tim Maia, né? Grande Tim Maia, né, cara? Que show. Aí tu pega aqui.
Eu cheguei em frente ao portão. Aí é do rei. Meu cachorro me sorriu latindo. E aí, pô, velho, cara, é tantas que chega na hora assim, tu não sabe o que tu vai fazer, né, cara? Mas se você quiser ouvir essas músicas aí na íntegra, né, é só contratar o Tipe aí pra normal, né? Sua festa, seu evento, né, barzinho, aniversário, sai de tudo, né, Tipe? Tudo. Que show de bola. Qual é que seria teu contato aí, Tipe, pra nós Meu contato? deixar aí no nosso Pode Tudo, pra que as pessoas entrem em contato contigo, né, pra te levar. Legal. É 54 Certo. 999 42 3481. Muito bem. Tipe, né? Tipe. Ou Luiz Fernando. Pode ser qualquer um dos dois, né? Qualquer um dos dois. Ou os dois. Ou os dois. Me diz uma coisa, Tipe. E a galera que tá surgindo agora? Tá vindo uma safra boa? Ou aquela nossa safra de lá deixou saudade? Como é que tá? Olha, cara, como é que eu dizer assim, todo mundo está buscando seu espaço, né? A gente não, Sim, até você... cada um com o seu talento. Com o seu talento, então você tem que... Como tu colocar para não magoar ninguém, sabe? Então você tem que saber mais ou menos o que tu vai falar. Tem muita galera que tá vindo aí, principalmente os meninos aí, que eu conheço com 68, graças a Deus fiz dia 10 de setembro, 33 anos de música. Metade da minha vida foi tocando na noite, né, cara? Então, na nossa época a gente tinha em quem se inspirar, né, cara? Bandas, solo, entende? Era muito rico, né? Sim. As músicas, as mensagens, de todos os estilos, se era rock, se era samba, se era o sertanejo, raiz, né, cara? Então hoje assim, no meu ponto de vista, você vai num lugar e você parece que tu está ouvindo sempre a mesma música, porque é a mesma batida. Eu não sei, eu acho que a nossa época foi uma época muito rica da musicalidade, né, cara? Entende? Isso não é desfazer essa meninada, porque eles estão tocando o que estão ouvindo hoje. Exatamente. E o que as pessoas que vão em bar hoje querem ouvir. Entende? Então ficou assim, no meu ponto de vista, o barzinho que antigamente nem tocava, para o pessoal curtir, e lá de vez em quando tu botava um balanço, para não ficar aquela maresma mortinho, né? Sim. Hoje não, cara, essa rapaziada que estão indo nos bares, assim, é outros tempos, tudo, mas parece que tem que começar, ficou dançante, tem que ser do começo ao fim, né, cara? Mas é o que eu acho, sim, né? Mas não, nada contra essa rapaziada que está fazendo, eu acho o seguinte, assim, eles estão... É o que está rolando hoje e é isso aí, né, cara? O que eu tenho visto também, e inclusive eu vi uma entrevista essa semana aí que falaram que o pessoal aqui do Sul ainda está conseguindo manter um estilo, né? E o pessoal aqui do Sul e o pessoal do Nordeste. Agora o centro do país, que falando especificamente do sertanejo, não tem mais nada a ver com o sertanejo antigo aquele, né? Então é um estilo diferente. É uma pena, porque o sertanejo, tipo assim, parece que aquele sertanejo morreu, né? É um estilo novo, um sertanejo novo. Mas assim, mas você vai tocar, se tu tocar as raízes, pô, cara, é muito mais 10, no sentido as pessoas até gostam mais. Pois é uma sabe, coisa que eu fico impressionado mas sabe também. Por quê? Galera, todo mundo conhece, o pessoal, porque essa música marcou. É. E essas, assim, de tantos lançar uma em cima da outra, primeiro que não tem letra, não tem conteúdo musical. É. Então, deu, é aquilo oba-oba. É a diferença entre o hit e o sucesso, né? O sucesso é momentâneo. O sucesso, o som aqui que eu fiz aqui do Roberto Carlos tem 50 anos. Esse aí mas agora tu vai num barzinho e tu tocar isso aqui, cara, aquilo vai ter que ouvir. Agora eu vou ter que saber qual é o bar
que eu vou tocar isso aí. O bom é que tem espaço para todo mundo. Tem espaço, né, para todo mundo, então, né? Aí vem aquela história, né? Por exemplo, que essa meninada que está começando hoje, eles não conhecem. Se chegar e porque o que acontece se tu tocar um aniversário? Eu quis dizer assim, não precisa ser dançante. Não precisa tocar sertanejo, não, velho. Tu tem que estar com uma carta na manga para ir tocar, tu tem um pouco de tudo, pelo seguinte, o cara toma uma coisinha e se emociona, aí encontra lá uma ex ou aquilo lá, pá, mas pô, não toca aquela, então você não pode ficar bitolado só no ritmo, né, cara? Então, quem toca na noite hoje ficou assim, né, cara? Sim, mas eu acho exatamente isso. Eu acho que o músico até pode ter o seu gosto preferido, né? Claro. Mas ele tem que estar por dentro meio que de tudo, né? Meio e aí de que tudo. eu digo que não é fácil ser músico, né? Pô, cara, daí, hoje em dia, principalmente. Não, mas tu sabe, hoje em dia, no nosso tempo também era ruim, só que é o seguinte, tinha mais bares, a gente se virava, era outra cidade, tu ia trocando figurinha, tu tocava, por exemplo, eu ia tocar em Palmeiras, o cara, mas tu não me arruma uma data lá em Carazinho? Arrumo, cara, e nós ia tocando figurinha, Lagoa, Santa Bárbara, Passo Fundo, Frederico, sabe, era uma roda dos músicos assim, que a gente, até foi um troço interessante, cara, naquela época, nós arrumávamos um dia da semana, mas meio combinava, e não tinha esse troço, que hoje é o WhatsApp, não, nós íamos, vamos mais pertinho, vamos Carazinho, vamos ali no Metox, se reuniam 6, 7 músicos, e trocar essa ideia, vamos tocar as violinas, até para marcar o valor do cachê para todo mundo cobrar meio igual, que daí os donos do bar sabem, o tip é tanto, só mudou o estilo, o Dude Guará de Itapera, de Itapera Espumoso, é isso, tinha um outro menino lá que era lá de Espumoso, o Naido, sabe, então sabe, nós trocávamos essas figurinhas, aí depois tu ia aqui pro lado do Passo Fundo, tinha os músicos ali, cara, a gente sempre se dava bem, porque tinha trabalho, sabe, para você, por exemplo, assim, tocar num lugar só, por mais que tu podia tirar 10 músicas, mas parece que tu estava tocando sempre as mesmas. Então, quando eu vi um cara, mesmo tocando as mesmas músicas, mas era outro cara que estava tocando, e tu ia ali também, agora me fugiu o nome, cara, Marau, e pra cá, depois de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, cara, sabe? Sim. Então eram umas coisas muito legais, que tu trocava Sananduva, e você trocava essas figurinhas, sabe, cara? E foi muito legal, cara, né? E esses meninos hoje, eu tenho uma geração nova dos guris que eu acompanho, assim, que eu vejo os bairros, não vou mais, mas eu acompanho pela rede, que tu pode ver, que estão tocando em tudo que é lugar, no posto, e coisa assim. Eles também estão no espaço deles, sabe? Então. Só que hoje é bem mais fácil essas comunicações, até para tirar música, para saber o que está rodando, para saber, eu vou em tal lugar lá, eu sei que os caras gostam. Entende? Tu já vai municiado. E na nossa época não, eu não ia lá e né, cara, tu tinha uma agulhinha aqui, na manguinha, mas às vezes não dava, né, cara? E assim tu ia. Mas é isso. Bom, gente, eu quero agradecer muito aqui a você, Chip, por ter compartilhado essa tua história aí de musical e futebolística, né? Foi um prazer mesmo. A gente já conhece um pouco da tua história, não conhecia de repente tantos detalhes, mas é bom porque isso aqui com certeza o pessoal da nossa época aí, os teus amigos, os meus amigos vão gostar muito de te ver na ativa. Mas legal, cara, legal. Eu também fico agradecido, cara, por esse espaço que chega em muita gente, né? Que hoje com as redes sociais, né, cara? E eu tô voltando agora um pouco, porque eu operei minha coluna, então eu tô aos pouquinhos, tô voltando a tocar, eu já não posso levantar caixa, essas coisas. Mas foi legal isso aí, os das antigas vão se lembrar, e tem muitos novos também que se lembram, porque muitos guris que estão tocando hoje, eles iam no barzinho com os pais, e isso eles me contam, eu via lá, e é legal isso. Sim. Eu era pequenininho lá, o pai me levava, e aí te contava essa história, não que o cara seja velho, eu sou rodado, mas de boa. Isso também é bom porque assim fica para sempre, né? Tipo, isso aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós vamos olhar isso aí, relembrar e dar risada. E outra coisa assim que eu tava esquecendo, né, cara? Quando eu conheci você e o Michel, cara, sabe? Foi um horizonte assim que abriu um leque, parecendo que,
eu me lembro das noitadas que nós ficávamos até às 5, 6 da manhã, comendo churrasco às 5 da manhã e sempre falando de música, né, cara, e essas histórias. Isso aí, cara, não apaga, né, cara? Não apaga. Não apaga, né? Fica, eu sempre digo que a melhor foto é aquela que a gente tira com o coração, né? É, cara, pô. Aquilo ali não tem explicação. Então, valeu, gente. Fico muito feliz que vocês tenham nos acompanhado aqui e o convite para o próximo Pode Tudo. Valeu, grande abraço, valeu, Tipe. Legal, obrigado.